Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, saúdo-vos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria encontrá-lo para a meditação diária da Palavra de Deus. Com a Igreja, nós caminhamos na 32ª semana do tempo comum, há poucos dias de concluirmos este tempo litúrgico. Que os nossos corações estejam vigilantes à espera do Senhor que vem, e que este encontro com o Pai das Misericórdias, que toca os nossos corações através de seu Filho Jesus, transforme a nossa vida e nos faça produzir bons frutos em sua vinha. Oremos. Ó Deus, que chamastes Igreja, o vosso povo, concedei aos que se reúnem em vosso nome temer-vos, amar-vos e seguir-vos até alcançar, guiados por vós, as promessas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, dia em que a Igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, supliquemos que o Senhor nos faça compreender que sua Igreja somos cada um de nós, à medida que nos transformamos, à medida que buscamos na Igreja Templo o sacramento universal para a nossa salvação. Ouçamos com alegria as palavras de Jesus, hoje no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus está em Jerusalém e ali no templo observa que muitos estão preocupados com a relação de compra e venda. Estão fazendo da casa de seu pai uma casa de comércio. O templo que deveria ser lugar de encontro, o templo que deveria ser lugar favorável da ação de Deus na vida de seus filhos e filhas, passa a ser um lugar onde a preocupação não é a fé, mas o comércio, onde a preocupação deveria ser a transformação de vida, e ali a relação comercial fala mais forte. Jesus, inconformado, pega um chicote e passa a expulsar do templo aqueles que estão estabelecendo uma relação comercial. E lembra que o zelo pela casa do Pai deve consumir o coração de todos aqueles que ali se encontram. Os judeus inconformados pedem sinais a Jesus, e ele lembra então que, destruído o templo, ele o levantaria em 3 dias. Os judeus têm dificuldade para compreender, porque a referência de Jesus não é o templo de pedra neste questionamento dos judeus, neste pedido de sinal, mas o seu próprio corpo, o templo vivo, o Cristo Jesus que ressuscitaria ao 3º dia. E naquele contexto ainda Jesus ensina que é preciso zelar, cuidar
daquela que deve ser a casa de Deus, lugar de encontro, um lugar favorável para a salvação de todos os seus filhos e filhas. E ainda a importância de cada um reconhecer-se como templo vivo do Espírito Santo, como lugar favorável para a graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, que esta celebração de hoje fortaleça a nossa vida e nos faça reconhecer que, como igreja que somos, nós precisamos exalar o perfume de Cristo e deixar que a sua palavra converta os nossos corações. Que desça sobre você, sobre toda a sua família, por intercessão da Virgem Senhora do Carmo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.